Muito bom dia, minha família amada do coração. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É uma alegria, uma honra receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem, espero principalmente que você esteja com fome, com sede, com vontade, com muito interesse de conhecer mais de Deus, de se aproximar da verdade, de se libertar de todas as mentiras. Hoje é um grande dia, família. Um dia que o nosso Pai do Céu preparou, separou, fez para nós. Fez pra gente se aproximar dele, fez pra gente sentar na mesa, fez pra gente ouvir a doce voz dele. Principalmente ele fez esse dia pra gente abrir o nosso coração e receber o amor que está fluindo agora mesmo do coração dele. Hoje é dia de aquecer o nosso coração. Amém, família? Hoje nós vamos ler juntinhos aqui os Salmos 72. Você sabe que a gente está com uma playlist aqui no nosso canal. Estamos lendo, vamos ler todos os Salmos juntinhos. Então já se inscreve no nosso canal, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. E família, antes da gente começar a nossa leitura, eu quero começar aqui conversando com você algo muito precioso, muito especial. O que acontece? O nosso Pai, ele não erra, ele não falha, ele é verdadeiro e fiel. Seu nome é verdadeiro e fiel, ele é justo, verdadeiro e fiel. Desde o princípio, ele planejava, ele sabia, né? Nosso Pai, ele está além do tempo. Ele vê o passado, o presente, o futuro, ele sabe todas as coisas. E o nosso Pai, ele sabia que ele precisaria prover Jesus para nós. Por quê? Porque lá no início, lá quando o homem teve a queda do homem, ele pecou, né? O nosso Pai, vamos conversar aqui direitinho. Nosso Pai falou assim, ó, você pode comer, ele proveu o jardim primeiramente, né? O jardim tinha todas as coisas que o ser humano precisava, Adão e Eva precisavam no caso, e ele disse, ó, você pode desfrutar desse lugar, que tem abundância de tudo que você precisa. Você pode desfrutar, você deve desfrutar, apenas me escute, ele disse. Não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você vai parar de conhecer só o bem e tudo que eu fiz para você desfrutar, e você vai começar a conhecer o bem. Adão e Eva comeram esse fruto, como vocês provavelmente já sabem, e trouxeram para eles e para nós, a partir deles, né, a partir de Adão e Eva, todos nós, todos os seres humanos que nascem com uma morte espiritual. E quando a gente nasce com uma morte espiritual, significa que quem está no governo no nosso coração é a nossa alma e não mais o espírito. Então, desde o princípio, nosso Pai já planejava que em determinado momento dessa linha do tempo, ele enviaria, ele proveria o Cordeiro perfeito, o Filho perfeito, o Filho único perfeito, amém? Então, ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus e Jesus, ele se entregou no nosso lugar e ele nos perdoou, nos redimiu e ele nos purifica e ele nos ensinou todas as coisas e ele também, presta atenção, escuta, ele proveu, ele enviou o Espírito Santo. Ele disse, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o outro não vem. Ele não vem para te ensinar todas as coisas, ele não vem para habitar em você, para estar com você em todo o tempo. Eu preciso ir, é bom que eu vá para o Pai. É bom que o Espírito Santo venha, porque ele vai estar com você em todo o tempo. Porque ele vai estar com você durante todos os seus dias, o dia inteiro, família. O dia inteiro, não tem lugar que você vá que o Espírito Santo não esteja com você, que ele não vá com você. Onde você vai, ele vai. Onde ele vai, você vai. Amém? Então, Jesus, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Família, o Espírito Santo que habita em nós, que vive em nós, é o mesmo Espírito que habitou em Jesus e ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, família, que é o Espírito do Criador, que está além do tempo, que está no nível da eternidade, que conhece o passado, o presente e o futuro. É o mesmo Espírito. É o Espírito que conhece todas as coisas, que tem a sabedoria, acesso ao Pai. Porque nós temos esse Espírito, que foi o mesmo Espírito que habitou em Jesus, é o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Nós podemos hoje
nós fomos adotados como filhos, nós podemos hoje clamar, chamar Abba, Pai. Nós temos totalmente acesso ao Pai. Nós temos um Pai sempre presente, nós temos o Espírito Santo sempre presente. Dito isso, a gente precisa começar a aprender a honrar a presença do Espírito Santo. Honrar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem capacidade de discernir, de pensar, ele tem raciocínio. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. O Espírito Santo, ele tem sensibilidade, ele tem sentimentos. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma pomba, não é um fogo, não é algo simbólico, não, é uma pessoa em todo tempo, totalmente Deus, o próprio Deus, 3 em 1, lembra? Então ele é também onisciente, onipotente, onipresente. O Espírito Santo. A gente precisa começar então a honrar o Espírito Santo e dar para ele o nosso coração. Família, não sei se vocês têm esse entendimento, mas a verdade é que a salvação do Espírito é algo que nós não podemos fazer, é algo que vem de Deus, é algo que vem do alto, é algo que é dado, é algo que é de graça, mas a salvação da nossa alma depende de nós. Deus fala assim, você precisa escolher, decidir, renovar a sua mente e não se amoldar aos padrões desse mundo. Você precisa renovar a sua mente para você ter a mente de Cristo, para você pensar como Cristo, se ver como Cristo. Agora eu vou te contar uma história rapidamente que aconteceu comigo recentemente. Eu tinha o hábito de, toda vez que eu estava finalizando o dia, eu ia tomar banho e tal, eu começava a conversar com o Pai. E eu sempre, na verdade, eu converso Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falo, oi Pai, oi Jesus, oi Espírito Santo, né? Eu geralmente tenho esse diálogo com os 3, assim. E eu geralmente estava sempre contando sobre o dia. Hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu gostei disso, não gostei daquilo, eu pensei isso, não pensei que eu tive dificuldade com isso, né? E eu vou contando. Só que um belo dia tudo mudou, porque ele disse, oi filho, então, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje as coisas vão começar a ser diferentes no nosso diálogo aqui. Eu não quero mais saber como é que foi o seu dia. Eu falei, oi? Não quer mais me ouvir? Não quer mais saber? Ele falou, não quero. Eu não quero. Por quê? Porque eu estava derramando muito a minha alma. É claro, né, que, como eu disse, o Espírito Santo ele tem sensibilidade, ele se importa com os nossos sentimentos. Só que ele falou, chegou a hora da gente praticar a palavra, chegou a hora da gente ir para um novo nível. Hoje, família, nós vamos entender aqui nesse vídeo como a gente vai se tornar um filho maduro. Porque os filhos maduros são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é qualquer filho que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é qualquer filho que obedece, que escuta, que busca, que escuta e que obedece o Espírito Santo de Deus. São só os filhos maduros. Então hoje o nosso Pai ele quer nos ensinar como a gente vai se tornar filhos maduros. Aí, voltando aqui à história, o que aconteceu comigo, então o Pai falou, eu não quero mais ouvir sobre o que aconteceu no seu dia. Eu falei, Pai, Jesus, Espírito Santo, como assim? Como assim? Eu já estava muito acostumada a ficar falando, né? Mas era como se eu tivesse tipo um cachorro dando volta no... você entendeu, né? Um cachorro que fica correndo atrás do rabo, sabe? Eu tava meio que assim, porque eu ficava falando sempre e tava repetindo muito as coisas pra ele. E ele falou, a partir de agora, a gente vai praticar aquela palavra que a gente falou, inclusive, no último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, recomendo que você volte pra escutar. A palavra fala assim, esqueça o que se foi. Para de olhar pro passado. Para de olhar pra... Gente, calma aí. 1 segundo atrás já é passado. Já acabou. Esqueça o que se foi. Esqueça. E eu fiquei assim, uau. E agora vai mudar tudo então? A gente vai parar de falar do passado e a gente vai esquecer o que se foi e a gente vai falar do que então? O que eu vou falar com você então? Ele falou, agora a gente vai olhar pra frente. Agora você vai me ouvir e a gente vai falar disso que eu vou te falar.
Sou eu que vou falar agora, entende? Basicamente ele falou, você vai parar de falar e você vai deixar eu falar do futuro. E você vai me ouvir sobre o futuro. E nós vamos falar sobre esse futuro, nós vamos visualizar, nós vamos imaginar, nós vamos ver, ter a visão sobre o futuro, nós vamos caminhar para isso, nós vamos agir nessa direção disso que eu vou falar com você. E essa é uma obra do Espírito Santo. Ele vai nos anunciar o que está por vir. Amém, família? Então, a partir desse dia, realmente as coisas começaram a mudar. E a verdade, né, é que o pai, ele estava trabalhando assim isso em mim, aos pouquinhos. E chegou uma hora que ele falou, eu não quero mais que você fale, eu quero que você pratique essa palavra. Eu quero que você verdadeiramente pratique essa palavra. E eu vou estender, ele vai estender esse convite a você que está me ouvindo aqui agora. Esse convite é para você. É para você começar a praticar, a tirar a sua alma do palco, do trono. Porque, família, como eu disse, a salvação, ela precisa ser desenvolvida. Significa, família, que a gente pode até não ser dominado pela nossa alma. O que significa isso? Eu vou explicar. O que é ser dominado pela alma? Ser dominado pela alma é ser dominado pelos nossos pensamentos próprios, né? O tolo gosta de expor os seus próprios pensamentos. Ele acabou de dizer isso aqui, família, eu não tinha falado isso antes, eu fiquei constrangida. O tolo é que gosta de expor os seus próprios pensamentos. É verdade. É verdade. Mas o sábio não, o sábio escuta. O sábio tem a humildade de ouvir, de buscar os pensamentos do céu, do alto, a vontade de Deus, a visão de Deus. E de falar sobre isso, de agir nessa direção e de fluir com essa realidade do alto. Os meus pensamentos são maiores e melhores do que os seus, diz o nosso Pai. Amém? Então, o nosso Pai, Ele quer que a gente entenda que a gente pode até não ser dominado pela nossa alma. A gente pode ser livre onde o Espírito Santo está. Se você recebeu o Espírito Santo dentro de você, ele habita em você. Onde ele está, há a liberdade. Você pode não ser dominado pela sua alma, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelas suas vontades, quereres ou não, entende? Vou dar um exemplo prático. Hoje eu acordei com vontade, então eu vou fazer. Hoje eu acordei sem vontade, então eu não vou fazer. Hoje eu estou sentindo medo, então eu não vou fazer. Hoje eu... Vamos pro simples? O fruto, um dos frutos, na verdade, é uma das características do fruto do Espírito Santo em nós. Uma das características do Espírito Santo em nós é que nós temos domínio próprio. É que nós não somos dominados, mas sim nós dominamos. Nós não nos submetemos às nossas vontades, à vontade da carne. Nós nos submetemos à vontade do Espírito. Aos pensamentos do Espírito, à vontade do Espírito que é vida, é gerar vida, mais vida e mais paz, mais paz. Então, família, pode até ser que a gente seja livre, que a gente não esteja sendo dominado pela nossa alma, mas ainda assim nós sabemos que há uma voz da alma em nós. E a gente precisa, família, aprender a se aquietar para a gente conseguir discernir a voz que é da nossa alma e a voz que é do Espírito Santo. Para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo e ser conduzido. E eu declaro aqui comigo, o meu coração é como um rio guiado e dirigido pelo Senhor. Ele me dirige por onde Ele quiser, amém. A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é o Senhor soberano, ele é o Deus supremo, ele é o Altíssimo, ele é o mesmo do que o Deus Criador, o mesmo é o Espírito de Deus em nós. A gente precisa honrar, família, é confiar e obedecer, amar, família, acima de tudo, acima do mundo, acima das nossas vontades, dos nossos interesses, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Honrar. A gente precisa parar de dar palco para os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, quereres. É isso, família. Eu sei que isso é profundo. Porque não são só palavras, não é só uma ideia. É algo para a gente praticar. Entendeu? É para a gente praticar. Isso significa que em todo tempo a
A gente precisa estar atento pra gente praticar, pra gente obedecer. Sabe, família, o Espírito Santo, como eu disse pra vocês, o Espírito Santo, ele tem sentimentos e o Espírito Santo se alegra quando a gente obedece, quando a gente segue a instrução dele e quando a gente não dá o palco pra nossa alma, pra ela guiar, pra ela conduzir. Entende? Porque eu posso pensar assim, não, mas eu não sei, ai, mas eu tô com dúvida, ai, mas eu tô com medo, ai, mas eu não tô com vontade, ai, mas eu não tô me sentindo capaz, ai, mas eu tô me sentindo pequeno, ai, mas eu não, ai, hoje não, ai, amanhã, ai, né? Mas o Espírito Santo fala, faz, seja forte e corajosa, vai, fala, abre a boca, age, recebe. Olha o que Jesus fala, peça e receba para que a sua alegria seja completa. Peça e receba o maior tesouro que você pode receber, que é a vida de Deus em você. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Assim disse Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas e que nos lembra todas as coisas que foram ditas por Jesus. O Espírito Santo é a gente ter a presença de Deus, é a gente ter a presença de Jesus, do Espírito que habitou em Jesus com a gente em todo o tempo, família. Isso é muito empolgante, isso é muito empolgante, isso é muito legal, é uma forma de viver que não tem nada melhor. Por quê? Porque a palavra vai falar que a mulher, quando ela tá sentindo as dores do parto ali, ela pode até sentir a dor, ela pode até sofrer, mas quando nasce, ela esquece todo o sofrimento, ela esquece toda aquela aflição, ela esquece. Por quê? Pelo prazer de segurar esse menino Jesus que nos foi dado, de segurar esse presente que nos foi dado, de ter essa presença com a gente, de ter esse Deus Emanuel sempre presente com a gente, esse Deus que nos lembra que nós nunca estamos sozinhos, que nós estamos protegidos, que Ele está sempre nos vendo, sempre nos ouvindo, fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É verdade, família, hoje mesmo, ai Jesus, e é no simples, no grande ou no pequeno. Hoje mesmo, toda vez, Ele me ensinou que toda vez que eu vou sair de casa, eu peço a Ele, Pai, envia teus anjos para irem na frente, vai na minha frente, manda teus anjos acamparem ao meu redor, cuida, protege, faz que seja um tempo de paz, leve, gracioso, e usa a minha vida, enfim, eu converso com eles assim. E hoje eu saí de casa e eu tava com a cabeça um pouquinho agitada, porque eu tenho horário, daqui a pouco eu vou sair, eu tinha outras coisas pra fazer e tudo, né? E eu esqueci de pedir isso. Mas Ele faz, família, Ele faz. E ontem, antes de dormir, Ele falou pra mim assim, eu vou te mostrar que eu tô te vendo. E eu vou te mostrar que eu faço infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Então, enfim, ele fez algo muito, muito mais do que eu costumo pedir. Ele não só fez aquilo que eu peço, costumo pedir e esqueci de pedir. Ele fez muito mais. Ele deu muito mais, ele me mostrou isso, sabe? Ele falou claramente, olha, eu tô te vendo, eu tô o tempo todo contigo, eu tô fazendo, mesmo se você se esquecer, mesmo se você não falar, eu te amo. Hoje é dia de aquecer o nosso coração, família. Ele quer aquecer o seu coração. Ele quer saber Ele quer que você saiba que a sua vida é preciosa para Ele. Você é precioso, preciosa para o seu Pai. Ele ama você, Ele não abre mão de você e Ele quer se relacionar com você. Esse sempre foi o plano dele. O plano dele foi sempre ter comunhão, amizade, intimidade, relacionamento com você todos os dias, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, e que você escute Ele, seja guiado, porque Ele sabe tudo, Ele pode todas as coisas, Ele vê mais, Ele tem planos maiores e melhores, Ele tem lindos planos para a sua vida. Sabe, família? Então, voltando àquela história, né, que eu estava contando para vocês, Ele falou, a gente vai parar de falar do passado. O que passou há um segundo já é passado, a gente vai parar de falar sobre isso, a gente vai falar do que vem. E eu achei empolgante, e achei que
que eu não sabia, eu pensei assim, mas eu não sei se eu consigo. Ele falou, não é sobre você, é sobre o meu poder agindo em você. Não, você não precisa saber, você não precisa poder, você não precisa depender de você, nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim, é sobre ele, é sobre a gente honrar ele, a gente escutar, a gente crer. Então vamos lá, pra gente entender quais são os passos que a gente precisa dar, família, pra gente se tornar um filho maduro, que busca, escuta e segue, obedece às instruções do Espírito Santo de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque esses são os filhos maduros de Deus. Os filhos de Deus são maduros e são guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então declara que eu estou me tornando um filho maduro, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro passo, então, que a gente precisa entender, família, é que a gente está pisando num lugar que é santo, que é puro, que é verdadeiro. Seu nome é verdadeiro e fiel, em justiça os povos regerá. Ele quer governar a nossa vida. Ele quer governar a sua alma. Ele quer guiar você. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, tá? É sagrado, é santo esse lugar que a gente pisa. Essa palavra é santa, é sagrada, é verdadeira, é eterna. Ele é essa presença do Espírito Santo. Assim como ele disse para Moisés, tira as sandálias dos pés, você está num território, está pisando num solo que é santo. A sarça não vai se consumir, vai pegar fogo, mas não vai se consumir, não vai acabar. É um fogo que não vai acabar, é uma verdade que não vai passar. Terra e céu passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Aleluia, amém. Então o primeiro passo que a gente precisa entender para a gente ser filho maduro é que é santo. Ele é santo, ele é separado e ele quer sim nos santificar. Jesus fala, seja santo porque eu sou santo. Eu quero te separar. Eu não quero que você tenha os seus próprios pensamentos. Eu não quero que você flua nos seus próprios pensamentos. Eu não quero que você seja guiado pelos seus próprios pensamentos. Eu quero que você seja guiado pelos meus pensamentos. Eu quero que você seja guiado pelo meu Santo Espírito. Amém? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo qual que é? A gente ser obediente. Você lembra daquela história que Deus, ele pediu para Abraão sacrificar o único filho dele, Isaac, aquele que ri. Ele falou assim, olha só, ô Abraão, eu quero que você suba um monte. Sobe o monte, lá você vai sacrificar o seu filho. Abraão foi, no outro dia já, foi lá, subiu, obedeceu, e o filho dele perguntou, mas cadê o cordeiro? Onde que tá? E Abraão falou para o filho dele, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E ali no monte, o Senhor proveu. Aí o filho dele foi poupado, porque o nosso pai é bom, o nosso pai é fiel, e o nosso pai já proveu tudo que a gente precisa. Ele já proveu Jesus, ele já proveu o Espírito Santo para habitar em nós, para nos guiar, para nos ensinar todas as coisas, para nos anunciar tudo que está por vir, para nos lembrar. Família, quando eu falo todas as coisas, quando eu falo todas, quando a palavra fala, eu não, quando a palavra fala todas as coisas, são todas as coisas, não exclui nada, porque Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, ele não volta atrás, ele não mente, ele não falha, ele não muda de ideia. Entende isso, família? A gente tem que ter essa clareza. Então, nosso pai quer que a gente saiba, ele é santo. A gente não tá brincando aqui. A gente não tá falando qualquer coisa passageira, qualquer coisa que pode ou não pode ser. É a verdade. A gente tá falando de algo que é puro, que é genuíno, que é verdadeiro, que é eterno, que não muda e que não passa. Portanto, a gente precisa ouvir essa verdade e obedecer, praticar, ser. Como eu disse, eu estava dizendo, acho que não terminei esse raciocínio, o que acontece? O Espírito Santo, ele se alegra com a nossa obediência. E quando a gente obedece, a alegria dele em nós começa a fluir, entende, família? A palavra em Provérbios vai dizer que um coração bem disposto está sempre em festa. Bem disposto a quê? A buscar, a ouvir,
e a obedecer. Um coração bem disposto está sempre em festa, porque está ouvindo a verdade, porque está seguindo a verdade, porque está falando a verdade internamente e com sua boca também. Porque está esperando a verdade, aquilo que o nosso Pai fala. Aquilo que o nosso Pai fala não vai acontecer, já aconteceu. Quando Ele fala, haja luz, e houve luz. Quando Ele fala, acontece. Entende, família? Então, a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria do Senhor em nós acontece toda vez que a gente começa a obedecer e praticar a palavra e todas as instruções que Ele nos dá, amém? O terceiro e último passo para a gente ser filho maduro, para a gente praticar ser filho maduro, vamos recapitular aqui os dois primeiros: saber que Ele é santo, obedecer, obediência, e terceiro, esse é forte. Olha só. Deus, Ele chegou na Maria e falou assim: Maria, agraciada, se alegra, não tenha medo, se alegra. Por quê? Porque um filho vai nascer de você. E esse filho, ele vai assentar no trono de Davi, ele vai reinar para sempre ele vai reinar no trono. Ele vai governar todas as nações, de geração em geração, para todo sempre. Ele estava falando de Jesus. E Maria fez uma pergunta bem coerente, humana, né? Ela racionalizou e falou assim: mas como pode ser? Como pode ser? E a resposta de Deus para ela foi a seguinte: há mistérios insondáveis. Na verdade foi assim, ó, que ela falou: o Espírito vai vir sobre você. Ele vai te cobrir com o poder dele. Então é uma obra do Espírito. Foi basicamente isso que ele falou. Mas o que ele também disse, ele quer dizer aqui hoje pra gente, é que tem coisas que a gente não vai entender, que a gente não precisa entender, que há formas que a gente sabe como fazer, a gente sabe como fazer humanamente, algumas coisas, né? Por exemplo, aí o exemplo da Maria que a gente tá aqui falando. A gente sabe como humanamente gera um filho, humanamente, fisicamente, né? Mas e espiritualmente, como é que explica? Como é que faz? Você sabe fazer? Você sabe como é que faz para o Espírito Santo gerar um filho em você? Há mistérios insondáveis. E para Deus nada é impossível. E é isso é o suficiente, é tudo que a gente precisa saber aqui hoje. Como filhos maduros, a gente precisa entender, olha, o nosso Pai, Ele dá uma palavra pra gente, Ele dá uma visão pra gente, Ele coloca um sonho no nosso coração, Ele dá uma guiança pra gente, Ele dá uma instrução pra gente. E a única coisa que a gente precisa entender é que é uma obra do Espírito Santo, é o poder dele que atua em nós, é Ele que faz, é Ele que guarda, é Ele que guia, é Ele que faz. É Ele que faz, é Ele que é o poder dele, é a presença dele, é a vida dele em nós, é Ele que faz. É Ele que faz. E há mistérios insondáveis, coisas que a gente nunca vai saber, que a gente não vai entender, que a gente não precisa saber e nem entender. Mas a gente pode descansar, confiar. Amém, família? Porque o nosso Pai é santo, Ele é bom, Ele é fiel. E Ele cumpre tudo que Ele promete. Ele faz tudo que Ele fala. Tudo. Sabe, a gente vê aí José recebendo um sonho e passando por todo um processo doído, um processo de crescimento, um processo de maturidade, um processo para estar preparado para receber aquilo que o pai falou que ele ia receber. E quando ele recebe aquilo, depois ele tem filhos, e um dos nomes do filho dele significa louvado seja Deus, basicamente é isso, porque ele me fez esquecer de todo o sofrimento da minha juventude, de tudo que eu passei. Sabe, a recompensa é muito maior. Lembra quando eu falei isso pra vocês? Quando a gente segura o menino nos braços, a gente esquece a dor, esquece a dor do processo, o sofrimento, a aflição, a gente esquece. Então hoje, família, é dia da gente começar a olhar pra frente. É dia da gente começar a se alegrar. É dia da gente começar a celebrar. Porque o que vem vai ser tão grande e é tão maior e é tão lindo que vai fazer a gente esquecer qualquer sofrimento, dor ou dificuldade que existiu durante o processo de nos amadurecer, de nos fazer crescer. Amém? Amém. Então, família,
Vamos começar nossa leitura? Vamos lá. Salmos 72. E é muito importante esses salmos, porque deixa eu já falar aqui para vocês. Ele é a finalização de um ciclo. Encerra-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Esse é a última frase do nosso Salmo 72. Então hoje é a finalização de um ciclo. E é o início de algo novo também. E melhor é o fim do que o começo. Vamos ler então o nosso Salmo 72. Reveste da tua justiça, ó Deus, e o filho do rei a tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Hoje o Senhor quer dizer aqui para você, Ele te livra, Ele vai te livrar da opressão. Se você estava dominado pelas trevas, ou se você estava dominado pela sua própria alma, dominada pelas trevas, Ele te livra da opressão. Melhor é o amor do que o ódio. Dentro de você vão ter pensamentos de paz, os pensamentos são de paz, são de bem. Ele quer te dar um bom futuro, Ele tem bons planos para o seu futuro, Ele quer te dar o futuro que você deseja. Então o Senhor quer que você saiba que dentro de você o governo é dele. O governo é dele. Quem vai governar sua mente, quem vai governar suas emoções, quem vai governar os seus sentimentos, quem vai governar suas palavras, quem vai escolher é o Espírito Santo. É Ele que vai governar a sua vida. Você vai estar debaixo desse governo maravilhoso de um Pai bom, um Pai santo, um Pai fiel, um Pai poderoso, um Pai soberano, um Pai justo. Então, é isso que Ele quer que você saiba. Ele vai livrar os que sofrem da opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça, o nosso Pai. Ele não só nos livra do mal, nos livra da opressão, nos livra do ódio contra nós mesmos muitas vezes que temos. Como Ele também traz pra gente prosperidade, Ele envia chuvas de bênção e nos faz florescer e prosperar, crescer, desenvolver em tudo, em todas as áreas da nossa vida, almaticamente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, na saúde, nas finanças, na sua família, nos seus relacionamentos, com seus filhos, com o seu marido, em tudo, amém? Em tudo. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda Ele os oprimidos entre o povo e liberta os filhos dos pobres. Esmague Ele o opressor. Que Ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja como a chuva sobre uma lavoura ceifadas, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Quando tiver escuro ainda. Enquanto tiver escuro ainda. Enquanto houver seca ainda ao seu redor, não importa, o seu governo vem do alto. Você é filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nada vai te parar, nada vai te oprimir, nada vai te impedir de avançar, de crescer e de prosperar. Não importa o governo, não importa as notícias que tem na televisão, não importa as dificuldades, não importa os nãos, não importa as portas fechadas, nenhuma porta, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Nós vamos avançar. Nós não vamos ficar paralisados, nós vamos avançar. E as portas do inferno não podem nos parar. Não podem nos parar. Nós estamos em Cristo. Somos mais do que vencedores. Amém? Governe Ele de mar em mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante deles as tribos do deserto e seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro. Isso aqui é algo importante, a gente precisa se submeter ao governo de Deus. A gente precisa ter humildade, temor. A humildade e o temor vai anunciar a honra, vai antecipar a honra, vem primeiro, antes da honra, a humildade. Antes da honra, vem se submeter, temer o Senhor, confiar no Senhor, olhar para o Senhor. Lembrar
que Ele é santo, obedecer Ele e saber que nada é impossível para Ele e que tem coisas insondáveis que Ele vai fazer e que nós não vamos entender como, e nós não precisamos saber, nós não precisamos entender, nós só precisamos confiar e saber quem Ele é. E dizer como Maria disse, que seja feita a sua vontade, cumpra-se em mim a tua palavra, eis-me aqui, eu sou tua serva, eis-me aqui, e apenas isso. Amém. Continuando. Pois Ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não tem quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa, a sua vida é preciosa. O Senhor quer que você guarde isso no seu coração. Se você tiver que levar uma única coisa desse vídeo que você está assistindo aqui agora, leve isso. A sua vida é preciosa para o seu Pai do céu. Ele não abre mão de você. Ele não desiste de você. Não importa. Se ele tem 100 ovelhas, ele vai atrás de uma. Ele não despreza. Ele ama você. Ele quer se relacionar com você, ele quer guiar você. Ele quer prover tudo que você precisa, muito mais do que você precisa. Ele quer realizar os desejos que ele vai colocar no seu coração. Amém? Ele vai colocar visões, sonhos dele no seu coração. Ele vai alinhar o seu coração ao coração dele e ele vai fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Amém? Continuando. Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneçam para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem de bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. E encerram aqui as orações de Davi, o filho de Jessé. Vamos repetir aqui, ó. Encha-se toda a terra da sua glória. Vamos voar alto, família. Vamos ser como filho maduro, vamos ser filho maduro de Deus. Vamos voar alto, como águias, bem alto, como águias. E vamos ver lá de cima a visão do alto que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, verdadeiro, fiel, poderoso, justo. Lindo! Nós te honramos, Senhor, e declaramos que toda a terra está cheia da sua glória. Receba a vida de Deus, receba o Espírito Santo no seu coração, receba a vida de Deus, seja cheio da vida de Deus. Busque o Senhor, ache o Senhor, você está achando, você está encontrando. Receba essas palavras, guarde no seu coração. Trate essas palavras como algo com zelo, com cuidado, como o que você tem de mais precioso, porque Ele é a verdade. A verdade que não muda, que não passa. Para de olhar para a sua alma, para os seus medos, para as suas dúvidas, para as injustiças e para as circunstâncias. Para e começa a olhar para o autor e consumador da sua fé. Começa a fixar os seus olhos naquilo que ele disse que já é, que já aconteceu. Ele disse que toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Você e a sua casa estão cheios da glória de Deus, da presença de Deus, da vida de Deus, da verdade, da proteção, do cuidado de Deus na sua vida. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Família, hoje é dia da gente se libertar de um tempo que já passou e avançar, ir adiante e fixar os nossos olhos no que está adiante. É dia da gente começar a falar sobre o que está vindo. Amém? Medita sobre essa palavra, pratica essa palavra, obedeça. Lembra que nada é impossível para o nosso Deus. Um beijo no seu coração, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Comenta aqui qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo e também compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar no seu coração. Aliás, compartilha com 72 pessoas que o Senhor vai colocar no seu coração. Amém?
Todo mundo ficou animado aqui. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Lembra que é uma alegria, é uma honra caminhar com você. Obrigada pela sua presença. Beijo, abraço apertado com carinho. Até o próximo vídeo. Tchau!